Boa tarde a todos. Agradeço a atenção dos colegas, em especial do senador Esperidião Amin, que fez a gentileza de trocar de posição, embora fosse imediatamente após. Mas é uma simples inversão, então. Faço um registro aqui de uma notícia que saiu semana passada, não foi dada muita atenção pela mídia brasileira, 26 de setembro de 2024. Um júri federal em Connecticut, nos Estados Unidos, condenou para 8 anos de prisão o indivíduo chamado Glenn Ostermel. O motivo? Pagou propinas, subornos para funcionários públicos da Petrobras, a estatal brasileira. Segundo aqui os dados do caso, que foram divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano, entre 2010 a 2018, esse indivíduo teria pago subornos reiterados a funcionários da Petrobras para obter contratos lucrativos em favor das empresas Arcadia Fuels e Freeport Commodities, um júri federal de Connecticut, nos Estados Unidos. Por que essa referência específica aqui é apropriada? É vergonhoso, senador Esperidião Amin, que nós estejamos vendo a justiça estrangeira se encarregar de corrupção ocorrida no Brasil. Não por falta da jurisdição estrangeira, não faço aqui nenhuma reclamação quanto a isso, mas pela ausência de justiça, de aplicação de justiça para crimes de corrupção aqui no Brasil. Temos que indagar se esse indivíduo, esses funcionários da Petrobras, que receberam propina e levaram à condenação do corruptor lá nos Estados Unidos por um júri federal, se eles estão igualmente sendo processados e se foram condenados aqui no Brasil. Ou se foram condenados e os processos foram anulados. Ou pior, que pode ter acontecido, deles terem feito acordo e, de repente, anulado a virada de mesa. Foram coagidos, os pobres coitados, funcionários públicos, enriquecidos por dinheiro sujo, acompanhados dos melhores advogados do país, e têm a coragem de afirmar perante o Supremo Tribunal Federal que teriam sido coagidos. E mais estranho ainda é alguém acolher uma tese, um álibi dessa espécie. Enfim, o que nós vemos hoje é um quadro de absoluto deserto de prevenção e combate à corrupção no Brasil do governo Lula. E isso é sintomático, já foi revelado desde o início, senador Plínio Varelli, quando partidos satélites do PT promoveram a ação perante o Supremo para suspender a lei das estatais e conseguiram liminar do atual ministro da Justiça, então ministro Supremo, e depois o Supremo revoga essa liminar, mas mantém as nomeações. Quem, senadores e senadoras, está sendo processado no Brasil hoje em dia por crime de corrupção? As notícias são só de anulações, mal fundamentadas. Respeitamos as decisões do Supremo, mas tem que ser dito, decisões que não se sustentam juridicamente, sequer do ponto de vista da competência, como bem aponta, inclusive, o Procurador-Geral da República. Não há justificativa para esse salto quântico das instâncias judiciais para que casos que foram julgados pelas instâncias ordinárias, muitas vezes já transitados e julgados, acordos que foram firmados nas instâncias ordinárias, ou até mesmo por outros ministros do Supremo, serem sistematicamente anulados, sem que haja fundamentos jurídicos para tanto. E aí somos submetidos a esse vexame de ver a corrupção praticada no Brasil sendo julgada e combatida não pelas cortes de justiça brasileiras,
mas pela justiça norte-americana. Porque lá, pelo menos, a lei se aplica, o rule of law, o império da lei. Enquanto que aqui, o cenário é completamente terra arrasada. Não só na instância máxima, mas o recado que se manda para as instâncias ordinárias é esse: não vale a pena você investigar, não vale a pena você combater a corrupção, porque não tem segurança jurídica. E porque de um jeito ou de outro, agora ou mais adiante, vão dar um jeito para anular esses processos. Como eu disse, sempre fui alguém, senador Esperidião, que respeitei as instituições. De mim não vem ataques, de mim não vem agressões pessoais. Mas esse quadro desalentador nos leva ao abismo. Roma caiu, e todos sabem disso, o grande Império Romano, não pelas invasões bárbaras. Muito antes, ela havia decaído. Vamos ler Eduardo Gibbon, que trata do declínio do Império Romano, que ele fala de devassidão e corrupção de Roma, dos costumes. Claro, isso tem diversos sentidos, mas quando os governantes passam a governar para si mesmos e não mais para a população, quando passam a esbanjar, a usufruir da luxúria, a esquecer de aplicar a lei, a corromper os costumes e buscar o enriquecimento ilícito sem que encontre freios na lei ou nas cortes de justiça, o declínio está aí chegando. Temo pelo que pode acontecer no Brasil da frente. Não é de terra arrasada, de algo dessa espécie ou de invasões bárbaras, mas as pessoas vão vendo isso, senador. As pessoas vão vendo e vão ficando com a sensação: não vale a pena cumprir a lei, não vale a pena ser honesto. O pai de família não tem condições de chegar na casa dele e dizer para o filho dele que roubar é errado. E onde nós vamos chegar com isso? O senador quer uma parte? Dizer que o quadro realmente é deplorável. Senador Plínio Valério, além de se perceber essa absoluta omissão em matéria de combate à corrupção, muito bem frisado o ocorrido com a lei das estatais. 15 de março do ano passado, uma liminar. E a liminar perdurou por 14 meses. Por 14 meses, até maio deste ano, quando o Supremo derrubou a liminar, mas manteve as nomeações como se elas tivessem, como se uma nomeação para um cargo em comissão tivesse efeitos de estabilidade. Uma lei que foi boa para as nossas estatais e para o Brasil. E a marcha dos acontecimentos é mais preocupante, é para isso que eu pedi a parte. Multas já foram revogadas. Tem multa de 10 bilhões que já foi revogada por decisão monocrática ainda no Supremo, que desmoraliza o combate à corrupção. E não será surpresa se daqui a pouco o dinheiro devolvido por algum agente público seja reentregue ao agente público apenado, que confessou, que devolveu o dinheiro e vai recebê-lo de volta, talvez com correção monetária. Enquanto isto, o corruptor deste agente público brasileiro, digamos, este está sendo condenado lá fora. Então, essa posição assimétrica vai nos levar a que condição? Qual será o conceito global, mundial, internacional do nosso país com essa marcha dos acontecimentos que Vossa Excelência, em bom momento, relembra e anota, para que todos nós reflitamos sobre o que está acontecendo e sobre as nossas omissões.
Meus cumprimentos pela sua fala, com a autoridade de quem, no dizer da sabedoria do Cacau Menezes, lá em Florianópolis, mudou a linha do Equador, fazendo com que pessoas que nunca responderam por seus atos passassem a responder também no Brasil. Mas eu digo, senador Esperidião, a mim, que infelizmente já é precedente. Houve uma decisão de um juiz de primeira instância, anulando um acordo celebrado. Um criminoso confessou pagamento de suborno e pedindo o dinheiro de volta, 25 milhões, e o juiz deferiu. Um surreal. É uma decisão surreal, porque alguém confessa um crime, indeniza, paga uma multa e, de repente, a voluntariedade não vale mais nada. O contexto não vale mais nada. Eu não sei onde nós vamos chegar, sinceramente. A justiça acaba, infelizmente, sofrendo, e sei que há magistrados muito probos no Brasil, muitos corretos, muito sérios, às vezes até, infelizmente, perseguidos por conta disso. Mas tem uma coisa que para mim é claro: a responsabilidade por esses tempos obscuros e sombrios está no Palácio do Planalto. Uma contaminação da ética e da moral que vem do Palácio do Planalto, a ilustrar pelas iniciativas contra a lei das estatais, a ilustrar pelo discurso contra o combate à corrupção e de vilificação dos agentes da lei, e vai gerando um clima, vai gerando um ambiente propício a essa terra de ninguém, a esse vale tudo moral. Agora, que fiquem atentos, porque nós vimos nesse final de semana, de certa maneira, uma resposta à devassidão moral desse governo Lula. No Paraná, 3 prefeituras do PT fez, em pequenas cidades de menos de 10 mil habitantes. Não por isso menos relevantes. E temo, infelizmente, por essas cidades. Mas foi uma terra arrasada, merecidamente, de um partido que na prática prega e entrega o Brasil a esse abismo moral. Esperamos que esses tempos sombrios passem, e esse também faz parte do nosso papel aqui nesse Senado Federal.